Outro exemplo em que todos saem ganhando, usando esse princípio de despertar o querer, é de Michael E. Wyden, de Warwick, Rhode Island, que é um vendedor territorial da Shell Oil Company. Mike queria se tornar o vendedor número 1 em seu distrito, mas um posto de gasolina o estava detendo. Era gerenciado por um senhor de idade, que não estava motivado a atualizar o seu posto. Estava numa situação tão deplorável que as vendas estavam diminuindo significativamente. Esse gerente não queria ouvir nenhum dos pedidos de Mike para modernizar o seu posto. Após muitas exortações e conversas francas, que não tiveram nenhum impacto, Mike decidiu convidar o gerente para visitar o mais novo posto da Shell em seu território. O gerente ficou tão impressionado com as instalações do novo posto que na próxima visita de Mike, o seu posto estava atualizado e havia registrado um aumento de vendas. Isso permitiu que Mike chegasse ao posto de vendedor número 1 em seu distrito. Todas as suas conversas e discussões não ajudaram, mas despertar o desejo de querer no gerente, mostrando um posto moderno, fez com que alcançasse o seu objetivo e o gerente e Mike foram beneficiados. A maioria das pessoas passa pela universidade e aprende a ler Virgil e a dominar os mistérios de cálculos sem nunca descobrir como as suas próprias mentes funcionam. Por exemplo, certa vez, ministrei um curso sobre como falar efetivamente para graduados jovens que estavam sendo entrevistados na Carrier Corporation, uma grande fábrica de aparelhos de ar-condicionado. Um dos participantes queria convencer os outros a jogar basquete em seu tempo livre, e foi mais ou menos isso que ele disse. Quero que vocês venham jogar basquete. Eu gosto de jogar basquete, mas as últimas vezes que fui ao ginásio de esportes não havia o número suficiente para jogar. Só havia 2 ou 3 de nós batendo uma bola na outra noite, e acabei ficando com um olho roxo. Gostaria que todos vocês viessem amanhã à noite. Eu quero jogar basquete. Ele falou alguma coisa sobre o que você quer? Você não quer ir a um ginásio de esportes que ninguém mais quer ir, não é? Você não se importa com o que ele quer. Você não quer ficar com um olho roxo. Ele poderia ter te mostrado como conseguir as coisas que você quer usando o ginásio de esportes? Certamente. Mais vigor, um enfoque melhor no apetite, uma mente mais clara, diversão, jogos, basquete. Vou repetir o conselho sábio do professor. Primeiro, desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso tem o mundo todo do seu lado. Aquele que não consegue trilha um caminho solitário. Um dos estudantes do curso de treinamento do autor estava preocupado com o seu filho pequeno. A criança estava desnutrida e recusava-se a comer direito. Os seus pais usaram o método normal. Eles brigaram e ficaram insistindo. Sua mãe quer que você coma isso e aquilo. O seu pai quer que você cresça e se torne um homem grande. O menino prestou atenção a qualquer um desses pedidos, tanto quanto você presta a um grão de areia numa praia cheia de areia. Ninguém com um pingo de inteligência esperaria que uma criança de 3 anos reagisse ao ponto de vista de um pai de 30 anos. Mas isso era exatamente o que o pai esperava. Era um absurdo. Ele finalmente enxergou isso e disse a si mesmo: o que é que o menino quer? Como posso combinar aquilo que eu quero com aquilo que ele quer? Foi fácil ao pai quando ele começou a pensar nisso. O seu filho tinha um triciclo em que adorava andar para cima e para baixo na calçada, em frente da casa em Brooklyn. Algumas casas abaixo, na mesma rua, morava um menino valentão, um menino maior, que tirava o menino menor de seu triciclo para andar nele. Naturalmente, o menino menor corria e gritava para sua mãe, e ela tinha que tirar o menino valentão do triciclo e colocar o seu filho nele novamente. Isso acontecia quase todo dia. O que o menino pequeno queria? Não era preciso um Sherlock Holmes para responder essa pergunta. O seu orgulho, a sua raiva, o seu desejo de se sentir importante, todas as emoções mais fortes combinadas
o levavam a querer se vingar, a quebrar o nariz do valentão. E quando o seu pai explicou que ele poderia nocautear aquele menino maior um dia, se comesse as coisas que a sua mãe queria que ele comesse, quando o seu pai prometia isso, não havia mais nenhum problema de dietética. Aquele menino teria comido espinafre, chucrute, cavalinha, qualquer coisa para que ele ficasse grande o suficiente para dar uma surra no valentão, que o havia humilhado diversas vezes. Após resolver esse problema, os pais enfrentaram outro. O menino pequeno tinha o hábito horrível de fazer xixi na cama. Ele dormia com a sua avó. De manhã, a avó acordava, sentia os lençóis molhados e dizia: "Olhe, Johnny, o que você fez de novo ontem à noite?" Ele dizia: "Não fui eu, foi você." Brigando, batendo, humilhando-o, reiterando que os seus pais não queriam que ele fizesse isso, nenhuma dessas coisas iriam manter a cama seca. Então os pais perguntaram: "Como é que podemos fazer esse menino parar de fazer xixi na cama?" Quais eram os seus desejos? Primeiro, ele queria usar pijamas como o papai, ao invés de usar uma camisola igual à sua avó. A avó estava ficando cheia com as suas iniquidades noturnas, então ela, de bom grado, ofereceu-se para comprar-lhe um pijama, se ele se consertasse. Segundo, ele queria uma cama somente para ele. A avó não se opôs. A sua mãe o levou a uma loja de departamentos em Brooklyn, piscou para a vendedora e disse: "Aqui está um pequeno cavalheiro que gostaria de fazer compras." A vendedora o fez sentir-se importante, dizendo: "Meu caro jovem, o que gostaria de ver?" Ele se esticou um pouco para parecer mais alto e disse: "Gostaria de comprar uma cama para mim." Quando ela mostrou a ele a cama que a mãe queria comprar, ela piscou a vendedora e o menino foi persuadido a comprá-la. A cama foi entregue no dia seguinte, e naquela noite, quando o pai chegou em casa, o menino correu para a porta gritando: "Papai, papai, sobe aqui e veja a cama que eu comprei." O pai, olhando para a cama, obedeceu à imposição de Charles Schwab. Ele foi sincero em sua aprovação e generoso em seu elogio. "Você não vai fazer xixi nesta cama, vai?" disse o pai. Não, eu não vou fazer xixi nesta cama." O menino cumpriu a sua promessa porque o seu orgulho estava em jogo, isto é, a sua cama. Ele, e somente ele, a havia comprado. E ele estava usando pijama como um homenzinho. Ele queria agir como homem. E fez exatamente isso. Outro pai, K.T. Dutchman, um engenheiro de telefonia, estudante deste curso, não conseguia fazer a sua filha de 3 anos tomar o café da manhã. Todos os métodos normais, isto é, brigando, implorando e coagindo, acabaram em futilidade. Então os pais se perguntaram: como podemos fazer com que ela queira isso? A menina adorava imitar a sua mãe, se sentir adulta. Então, certa manhã, colocaram-na em uma cadeira e deixaram-na preparar o seu café da manhã. No momento psicológico exato, o pai entrou na cozinha, enquanto ela misturava o cereal, e ela disse: "Olhe, papai, estou fazendo o cereal esta manhã." Ela comeu 2 pratadas do cereal sem nenhuma coação, porque ela estava interessada nisso. Ela foi responsável por se sentir importante. Ela havia encontrado uma forma de expressar-se fazendo o cereal, isto é, a autoexpressão. William Winter disse certa vez que a autoexpressão é uma necessidade dominante da natureza humana. Por que não podemos adaptar essa mesma psicologia aos negócios? Quando temos uma ideia brilhante, ao invés de fazer os outros pensarem que é nossa, por que não deixá-los cozinhar e mexer a ideia? Então eles irão considerá-la como se fosse deles. Irão gostar dela e talvez comam algumas pratadas dela. Lembre-se, primeiro desperte na outra pessoa o desejo de querer. Aquele que consegue fazer isso terá o mundo todo do seu lado. Aquele que não consegue deve trilhar um caminho solitário. Princípio 3. Desperte na outra pessoa o desejo de querer. Resumindo, técnicas fundamentais sobre como lidar com as pessoas. Princípio 1. Não critique, condene ou reclame.
Princípio 2. Demonstre uma apreciação honesta e sincera. Princípio 3. Desperte na outra pessoa o desejo de querer.